No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu já li de autores que foram laureados pelo Prêmio Nobel, que tá chegando aí essa quinta-feira. Quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai saber quem ganhou o Prêmio Nobel de 2022, mas por enquanto, quando tô gravando, não. Então eu vou falar sobre os livros que eu li, o que eu achei deles, minhas impressões, o que eu gostei, o que eu não gostei, enfim. Vamos fazer uma introduçãozinha primeiro falando sobre o que é o Prêmio Nobel e qual é a real importância ou desimportância que ele tem. Bruce, solta a vinheta. Bom, o Prêmio Nobel ele é dado a primeira vez em 1901, pelo menos o Prêmio Nobel de Literatura, acredito que todos os outros também. O criador desse prêmio, ele foi inventor da dinamite e, enfim, né, ele ficou muito rico por causa disso, por causa dessa invenção, mas no fim da vida ele pensou em fazer alguma coisa mais útil com o dinheiro dele, né, em vez de algo que apenas tivesse esse potencial destrutivo. Se eu não me engano, ele perdeu o irmão numa explosão, então ele quis compensar, né? Fez essa fortuna e quis compensar. Então ele achou, ok, vou premiar pessoas renomadas, pessoas que mereçam ser lembradas por seus feitos em determinadas áreas, e temos aqui o de literatura. O Prêmio Nobel tem uma história maravilhosa de grandes acertos e, assim, é perfeito? Não, definitivamente não. Aliás, tem várias coisas que a gente pode pontuar que são muito problemáticas no Prêmio Nobel. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Prêmio Nobel, amor, não tô falando de Oscar. Eu nunca sei a diferença entre os prêmios. Mas são bem diferentes. Primeiro, há sempre uma lista de autores que já faleceram sem nunca terem recebido o Prêmio Nobel, que possivelmente mereceriam esse prêmio, como gostam de mencionar bastante Tolstói, Proust, Kafka, Virginia Woolf, ainda que Virginia Woolf, né, a gente entenda, Chekhov, por exemplo, também, assim como Virginia Woolf, morreram muito cedo, então de fato é um pouco mais difícil, mas Philip Roth também, diversos autores que deram grandes contribuições para a literatura, foram muito conhecidos e renomados ainda em sua época e nunca viram um prêmio Nobel na vida. Então, a gente também tem, por outro lado, aqueles que ganharam e se entende pouco o motivo, né? Ou pelo menos são figuras bastante polêmicas que renderam uma certa dor de cabeça aí. Um dos nomes que sempre são citados é do Churchill, porque Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra e tem uma produção literária praticamente inexistente. Alguns artigos jornalísticos, uma autobiografia, tipo, né? Tanto que ele mesmo perguntou quando disseram pra ele, você ganhou um prêmio Nobel. De quê? Porque enfim, alguns autores como Peter Hadke, que defenderam figuras históricas muito polêmicas ali na Iugoslávia, de grandes massacres. Um outro lá, o norueguês, foi um dos primeiros galardeados, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas era defensor do nazismo, era nazista. Inclusive entregou a medalha dele do prêmio Nobel pro Himmler, se eu não me engano, enfim. Então, assim, tem grandes acertos, tem acertos interessantes, tem autores que realmente mereceram, mas a gente também tem que levar em consideração que a enorme maioria dos ganhadores é de franceses, ingleses e americanos. É um prêmio que de vez em quando dá uma coisinha aqui no continente asiático, outra coisinha aqui no continente africano, outra coisinha aqui na América Latina, sabe? Pra dar uma equilibrada, pra não ser que nunca premiou. Então tem 4 ou 5 autores asiáticos premiados, tem 5 autores africanos, se eu não me engano. América Latina também, agora eu não lembro quantos, mas tem pouquíssimos. E é um prêmio sueco e tem 8 autores suecos premiados, sendo que também tem 8 autores alemães premiados. A gente pode pensar, será que de fato a contribuição da literatura sueca para o mundo é tão relevante quanto a alemã, por exemplo? Assim, são coisinhas esquisitas, mas ele tem importância porque dão importância para ele, né, basicamente. Como dão importância para ele, os autores que ganham prêmios são reconhecidos no mundo, são publicados no mundo, e de vez em quando acontece, né, como nesse último de 2021, autores africanos ganharem. Então, tipo, dá uma notabilidade para autores que até então eram desconhecidos fora dos seus centros literários. E isso é positivo, né? Então tem os dois lados. Mas vamos começar essa lista aqui agora. Eu vou tentar ser sucinta porque tem uma quantidade razoável de livros aqui já para falar. Então não vou me aprofundar tanto em cada um, mas eu vou dar uns pontinhos aqui que mais me chamaram a atenção em cada obra. A primeira, e eu vou por ordem cronológica, tá? Então eu vou começar da primeira ganhadora do Prêmio Nobel até o mais recente. A primeira que eu tenho aqui é a Selma Lagerlöf, autora de As Maravilhosas Viagens de Nils Holgersson. E eu achei essa daqui, eu fiz questão de ler, acho que não tá focando, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês.
Eu fiz questão de ler porque se tratava de, primeiro, foi a primeira mulher, em primeiro lugar, foi a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel. Ela recebeu esse prêmio em 1909. É uma autora sueca, ou seja, uma autora da casa, né? A primeira mulher foi uma autora da casa. Mas, de qualquer jeito, eu achei muito interessante que esse romance dela, eu não sei o resto da obra dela, não conheço, mas esse romance dela, ele é, na verdade, uma fantasia. É uma fantasia até infanto-juvenil. E é uma coisa que, hoje em dia, parece quase que inconcebível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, quando chegar mais pra frente. Aliás, no finalzinho, a gente fala sobre isso também. Mas hoje em dia parece uma coisa muito absurda e quase inconcebível você premiar autores de literatura de gênero, né? Ou seja, literatura fantástica, ficção científica. Tem sempre essa coisa do meio acadêmico de ficar premiando a alta literatura, enfim, supostamente alta literatura. Que pode das literaturas de gênero. É um livro que eu gostei? É um livro que eu gostei com ressalvas, tá? Fala sobre um menino que captura um duende, se eu não me engano, alguma criatura fantástica, assim. E depois a coisa se inverte e o duende transforma essa criança num doente também. E ele acaba indo viajar com os patos que estavam migrando. E nisso ele tem as aventuras que são divertidas, são legais, a gente lê, ok, beleza. Mas tem muita coisa. Ele viaja pela Suécia, né? Então tem muita coisa de geografia sueca. É um jeito rico em metáforas de se falar sobre a geografia da Suécia. E assim, por mais que eu acho que todo conhecimento seja útil e produtivo para nossa vida, sinceramente, essa geografia sueca não é aquela área de conhecimento que eu queira sentar para estudar e tal. Então, em alguns momentos fica muito chato, fica prendendo muito a narrativa, não avança e, sabe, mas é legal, é divertida a aventura em si, quando eles chegam na Lapônia, mas pro finalzinho é bem legal. Então, é um livro que eu até acho que merece mais reconhecimento, sabe, pela história dele, pelo contexto dele, como as pessoas deviam conhecer. Talvez seja o mais obscuro dessa lista. O segundo autor que eu vou falar aqui, em um dos livros dele, não tem um livro físico, aliás, isso vai acontecer várias vezes nesse vídeo. Por quê? Porque muitos desses livros eu já troquei lá no Scooby, já levei pro sebo, então muitos livros eu não tenho exemplar físico. Nesse caso, é do Hermann Hesse, ganhador do Prêmio Nobel de 1946 já. Eu li esses livros que são da minha mãe, na verdade, peguei emprestado com ela. E são o Siddhartha e o Damien. Os dois, aliás, aparentemente o autor, né, a tônica dele é de romances filosóficos, de personagens buscando a essência deles no mundo e nessa jornada bem interior. Siddhartha fala sobre não Siddhartha Gautama, o Buda, mas de um jovem da época de Siddhartha Gautama, que tá buscando lá o ascetismo e tal, e ele vê que o Buda tá passando, né? O Siddhartha passa em algum momento lá, e ele fala, bom, vou conhecer esse cara. Tem algumas coisas que acontecem antes também, mas enfim, é basicamente isso. O Damien é de um garoto de uma família evangélica que, né, depois de um ato de desobediência que parece bem bobo pra mim, sinceramente, lá, umas coisas de uma macieira, sei lá, que ele rouba, não sei. Ele fica, tipo, meio, nossa, meu Deus, agora eu sou um ladrão, pecador. E, tipo, até a aventura dele aí também pra se descobrir, quando ele encontra o Damien e... Enfim, é um autor que tem uma escrita bastante clássica, um jeito de escrever bastante clássico, então dá uma certa rigidez, assim, na narrativa, tá? Principalmente pra mim, eu gosto de, sabe, de Clarice Lispector e tal, eu gosto dos autores que brincam com a linguagem, Virginia Woolf. É uma coisa que parece bem engessada às vezes e tem muito esse tema filosófico, assim, que é interessante, mas que acho que é explorado de um jeito, às vezes, até meio confuso, assim, durante a obra. Recomendo, mais ou menos. Principalmente da minha eu achei mais interessante, tá? Os personagens são mais desenvolvidos de um jeito... Explica por que você mais ou menos indica. Exatamente por isso, assim, não é ruim, a parte filosófica e tal é interessante até mesmo às vezes, e eu tive bastante dificuldade de me apegar a esses personagens também. Achei os conflitos deles, não sei, acho que ficou, não sintonizou comigo. O terceiro ganhador foi John Steinbeck, um americano que foi premiado em 1962, e o romance que eu li dele também não tenho, mas aqui, que é Ratos e Homens, que vai contar a história de dois amigos ali, um deles aparentemente tem alguma deficiência cognitiva, o outro é do tipo malandro, espertalhão e tal, e eles vão tentar um emprego numa fazenda lá, e acaba acontecendo uma grande tragédia, né, por conta desse personagem que tem essa deficiência. E é um romance que dá uma pega, sabe? É um romance que pega, e ele é bem curtinho, ele é fácil de ler, ele é rápido de ler. Eu não li, John Steinbeck tem provavelmente o romance mais conhecido dele, A Vinha das Iras. A Ira das Vinhas? Acho que esse segundo faz mais sentido.
Qual era a segunda? A Ilha das Vinhas? Não é ilha, é ira. A Ilha das Vinhas? Acho que é Vinha das Ilhas. Enfim, é um romance muito conhecido, então eu vou colocar aqui só a versão que tá certa pra não parecer burra. Que eu, sinceramente, a ver a sinopse, não tive tanto interesse em ir atrás, mas tem muita gente que fala bem. O Stephen King é absolutamente fã desse livro, pelo que ele diz, pelo menos sobre a escrita. Ratos e Homens é muito bom, tá? É muito bom. É curtinho, rápido de ler, é uma história que dá aquela puxada no coração. Bom, o quarto ganhador, lido por mim aqui, é o Pablo Neruda, que foi premiado em 1971. Eu tô aqui fazer todas as ressalvas à pessoa do Pablo Neruda, que apesar de politicamente ser uma pessoa de esquerda e tal, ele até não teve que fugir na ditadura, se não me engano, mas assim, um esquerdo macho bem babaca, tá? Então eu faço todas essas ressalvas, mas é um poeta assim que caramba. As figuras que ele cria, as imagens que ele cria, vou mostrar aqui. Na verdade, eu tô com o box deles, eu tenho o box. E os livros que eu li foram esses últimos poemas, Memorial de Isla Negra e o Livro das Perguntas e Sem Sonetos de Amor, que não tá aqui, não sei porquê. Mas é inclusive o meu favorito. Sem Sonetos de Amor, acho que é o livro mais bonito dele. Pelo menos os que eu li até hoje, né? É um escritor chileno, poeta chileno. Ele cria umas figuras, assim, com a palavra que é uma coisa completamente absurda, assim. O que ele leva a sua imaginação a fazer, seus sentimentos, sabe, trabalhar ali de um jeito que toca bastante. É um dos meus poetas favoritos e eu recomendo demais, assim. Se você gosta de poesia, eu acho que não é tanto aquele tipo de poesia acessível para quem tá totalmente desacostumado com poesia. Se você tá pensando em entrar no mundo da poesia agora, não é tanto pra você, talvez. Mas, se você já gosta de poesia, leia Pablo Neruda. O próximo eu também não vou ter livro aqui, mas o livro em questão é um dos meus favoritos, se não o meu favorito que eu já li na vida, que é 100 Anos de Solidão, do colombiano Gabriel Garcia Marques, que foi premiado em 82. Gabriel Garcia Marques é, pra mim, o gênio maior do realismo mágico. Se vocês não sabem o que é realismo mágico, é um gênero fantástico que é tipo o primo rico da fantasia, né? É aquele que a academia, a parte da fantasia única que a academia extraiu, se apropriou pra falar, isso daqui presta, gente, isso daqui é boa literatura, leiam. E de fato, o realismo mágico é um gênero que eu amo, porque ele trabalha com a fantasia, às vezes até com o maravilhoso, né? Que é a fantasia, o que é normal, o que é natural pra gente pode ser estranho naquele mundo, como por exemplo o pessoal desse livro de 100 Anos de Solidão estranha o gelo, mas o que é totalmente absurdo pra gente aqui, pra eles é totalmente naturalizado lá. Então basicamente vai falar da fundação desse vilarejo chamado Macondo e da família Buendia, desde os seus fundadores lá até a matriarca, que vai viver aí quase os 100 e poucos anos que dura o vilarejo. E vão passando as gerações e a gente vê o absurdo mais latino-americano possível, sabe? O Gabriel Garcia Marques até brincava, tipo, o que eu escrevo é realismo, porque na América Latina tudo é possível. E ele brinca muito com isso e tem um tom que às vezes é emocionante, às vezes é satírico, sabe? Tem muitas coisas ali, tem muitas metáforas, muitas camadas. E é um texto divertidíssimo que você lê rápido, que você entretém lendo. É um dos meus livros favoritos, de verdade, da vida, assim, eu acho. Recomendo demais, não poderia recomendar mais. Também li alguns contos dele, li O Amor no Tempo de Cólera, também recomendo tudo. Aliás, tudo que eu li até hoje dele eu recomendo, mas 100 Anos de Solidão principalmente. Mais um livro que eu não tenho, e dessa vez no ano seguinte, em 1983, ganha o Prêmio Nobel, o inglês William Golding. E ele tem um livro bastante conhecido também, né, da galera que gosta de fantasia conhece, que é O Senhor das Moscas, que vai falar da história, basicamente um survival de crianças que sobrevivem numa ilha depois de um acidente de avião. Nem fica muito claro o passado, né, o backstage dessas crianças. A gente tá conhecendo elas ali na ilha, tentando sobreviver, se virar. Essa é uma história que é muito interessante, né, tem muitas análises a respeito delas, em termos políticos, em termos sociais, como essas crianças se comportam, como cada uma assume um lado diferente, como elas brigam entre si pelo poder. Então, é um livro interessante, é um livro que eu recomendo bastante também, ainda que eu não seja tão fã quanto algumas pessoas se colocam nessa obra, mas é muito boa. Sétimo, 1993,
Toni Morrison, autora americana, foi premiada. E até hoje o único livro que eu li dela foi Os Olhos Mais Azuis, que é um livro sobre uma menina negra, pobre, com uma história ali, um meio social em volta dela muito conturbada, muito difícil, e que o sonho dela é ter olhos azuis para que ela seja linda e seja reconhecida. E assim, sinceramente, todos esses livros daqui é o mais pesado. Eu acho que é o mais pesado, é muito pesado. Porque essa menina passa, tipo, de verdade, assim, eu sinto, assim, é uma história, se você... E olha que eu não sou uma pessoa muito sensível, assim, no sentido de me abalar muito com histórias. Amo True Crime, por exemplo, mas essa história é muito... Eu achei muito pesada. E então, se você tiver assim uns gatilhos, sabe, pra violência, pra violência sexual, pra muita coisa, não vou recomendar tanto. A escrita da Toni Morrison é brilhante, assim, é uma escritora completamente fora de sério, que ela consegue, os jogos de palavras que ela usa, a força da escrita dela é impressionante. Então eu recomendo, se você tiver estômago, que precisa de estômago pra ler, E um ano depois, quem ganha o prêmio Nobel é Kenzaburo Oe, um autor japonês. Um ano depois, eu estou em 94. O que eu li dele foi Uma Questão Pessoal. Um livro muito pequenininho, a escrita dele é muito boa, ele tem umas metáforas muito fortes, ele tem um potencial de descrição do cenário, tanto dos sentimentos dos personagens também, que te envolve, tá? Não é aquela descrição chata, é uma descrição que te envolve. Fora isso, eu achei o livro fraco. Eu achei o livro fraco porque é um problema sabe o problema de homem cis hétero de classe média? Que teve um filho, o filho nasceu aparentemente com algum problema e aí, tipo, ele larga a esposa lá no hospital e dá aquela surtada. É um conflito que não toca, que não dialoga comigo e eu até poderia, tá? Com um conflito de homem de classe média, homem padrão, cis, hétero, se ele for muito bem trabalhado, se ele chegar num nível muito poético, se ele chegar assim, tiver força, até vai, mas não tem. Esse personagem, ele é construído como se fosse um anti-herói, mas aquele anti-herói que também não convence muito como anti-herói, você só fica mesmo com raiva dele, nem é uma raiva produtiva em termos literários, e no final também muda completamente a configuração da coisa do nada, então assim... Olha, eu não vou recomendar em termos de narrativa, mas se você quiser assim, ver uma coisa bem escrita, aí eu recomendo. Em 96 foi premiada a poetisa polonesa, que tem um nome que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas eu falo Wisława Szymborska. Eu li dela, por enquanto só, o que eu quero ler muito, o que tiver dela eu quero ler. E tem um outro livro de poesia dela, e tem mais um livro de cartas, se não me engano, dela publicado aqui no Brasil. Mas eu li Um Amor Feliz, foi com a meninas. Então, eu amo ela, e ao contrário do Pablo Neruda, que tem uma poesia mais intrincada, um pouco mais complexa, a dela é muito simples, a dela é muito sutil. Se você tá querendo entrar no mundo da poesia, ler poesia, é uma ótima introdução porque é fácil de ler, tá? São uns poeminhas assim, singelos até, são uns poemas são até divertidos às vezes, porque tem um certo humor aqui, é um humor sarcástico, mas não chega a ser aquela coisa ácida, uma coisa mais leve assim, que tem também umas sacadas muito boas, é uma das minhas poetisas favoritas também. Aliás, ela, o Neruda e provavelmente Mário Quintana são os meus 3 poetas favoritos. Leiam, recomendo demais mesmo. Em 2006, o ganhador do prêmio Nobel foi Orhan Pamuk. Eu acho que é assim que se pronuncia, ou algo por aí, que é um autor turco. Eu tô muito atrás de um livro dele, que agora eu não me lembro o nome, mas é um livro sobre escrita criativa. Apesar de que, eu vou ser sincera aqui, eu não gostei tanto do livro que eu li dele, que é O Meu Nome é Vermelho, que infelizmente eu também não tenho mais pra mostrar, mas assim, Meu Nome é Vermelho se passa na Turquia no século XVII, se não me engano, por aí, enfim, alguns séculos atrás, e conta ali o cenário dos miniaturistas, né, o pessoal que fazia livros, né, produzia as ilustrações dos livros, enfim, os enfeitinhos do livro, depois que um deles é assassinado. Então tem uma pegada de romance policial, tem a coisa do romance histórico também, tem uma série de intrigas. A narrativa desse livro, ela é bem interessante, porque ela é contada por vários pontos de vista, e depois você entende melhor, porque no momento quem tá narrando um capítulo inteiro é tipo vermelho, e tipo, vocês se perguntam como assim, a cor vermelha tá narrando, e depois você entende melhor do que se trata cada um dos narradores. Tem algumas coisas poéticas interessantes também, mas não foi uma história que me prendeu, não foi uma história que me cativou, foi uma história que até arrastei bastante para conseguir terminar de ler. Em alguns momentos tem uma enrolação de informação histórica ali, do contexto daquele pessoal, que ficava atrapalhando a narrativa.
narrativa, sabe? Se intrometendo no meio da narrativa e travava bastante a leitura. Em 2007, quem ganhou o prêmio é a autora inglesa Doris Lessing, e o que eu li dela até hoje foi Amor de Novo. Amor de Novo vai falar sobre uma dramaturga que tá trabalhando aí numa peça com o pessoal, e a personagem que é criada para essa peça, agora não tenho certeza se é uma personagem histórica ou se é uma personagem que elas estão criando ali. Eu acho que é uma personagem que eles estão criando ali, mas com uma base histórica por trás. Ela é mais interessante, a história dela é bem mais interessante, a história da própria protagonista. Isso é um fato. E assim, eu vi muita gente reclamar desse livro, dizendo que ele é muito lento. E eu não discordo totalmente, mas eu gostei da leitura, tá? Eu achei a escrita dela também muito interessante. Apesar de ser uma escrita bem intimista, então a gente fica muito tempo ali presa no que a personagem está sentindo. Mas vale a leitura. Eu acho que vale a leitura se você tiver paciência. Se não tiver paciência, realmente não vale, não. Em 2010, quem ganhou o Prêmio Nobel? Quem foi? Ele mesmo. Nosso conterrâneo de América Latina, o autor peruano Mário Vargas Llosa, que é um autor bastante conhecido. Ele tem muitos livros muito mais famosos do que o que eu li. Eu vou estar mostrando esse daqui dele, que eu não li, porque o que eu li eu não tenho mais. O que eu li foi Pantaleão e as Visitadoras, não é isso? Pantaleão e as Visitadoras, isso mesmo. Que é, se eu não me engano, alguma coisa do exército. O pessoal tá lá no exército, no meio da floresta amazônica, então tipo, um clima bem difícil de construir alguma coisa lá, e o sujeito que é encarregado de tentar dar um jeito nisso, ele começa a contratar fazer um serviço lá de prostitutas, organizar um serviço de prostituição lá pro pessoal do exército, que dá muito certo em algum momento e dá muito errado em outro momento. A história, ela é contada de um jeito que fica interessante, por mais que o tema pra mim não pareça tão interessante. Assim, a escrita do Mário Vargas Llosa, ele é um autor bastante experimental, acredito, né, porque esse outro livro daqui que eu comecei a ler também teve isso. E assim, o experimental que eu digo que esse livro só tem diálogo, e todas as ações são feitas nas rubricas, ou seja, nas tags de ação, né, aquelas coisinhas entre os diálogos. Não tem uma narrativa de fato. Isso é muito interessante. Isso dá um ritmo totalmente louco pra história. Um momento você tá aqui, depois você tá ali, mas você consegue acompanhar. Você não fica perdido, não fica confuso. Apesar de ser uma coisa bastante experimental, não acho que deixe de ser acessível por causa disso. É uma história legal, quer dizer, é uma história que tem altos e baixos, mas eu acho que leva pra um desfecho de um jeito muito inteligente, tá? De um jeito muito bem construído, muito lógico dentro da narrativa. E os personagens são muito bem construídos também, então acho que é uma história que vale a pena ler, ainda que não seja das mais famosas do autor, né? Ele deve ter outras coisas melhores. Em 2012, o prêmio foi para o autor chinês Mo Yan, e eu li dele As Rãs, que vai falar sobre a questão do nascimento, da superpopulação e do controle do governo chinês sobre a população, sobre os nascimentos, né? Essa história se passa no interior da China, principalmente. Começa ali quando o trabalho das parteiras, das doulas, é substituído pela médica, que é a tia do protagonista. Então, tipo, a ciência começa a entrar e, tipo, essas preocupações começam a se tornar mais fortes ali naquela população muito do interior, e como isso afeta o controle sobre quantos filhos um casal pode ter e tal, para controlar a superpopulação na China. Como isso afeta a vida daqueles cidadãos, como eles se rebelam contra isso. O tema é relativamente interessante, né? Me foi prometido uma coisa meio realismo mágico que não tem. Eu acho que até começa com uma pegada de leve, assim, os garotos comendo carvão lá, eles comem carvão, tipo, eu pensava, ok, tá na vibe. Depois passa a vibe e, tipo, a coisa fica bem pé no chão. É aquela coisa que você lê, parou de ler, acabou, e minha vida continuou, sabe? Não foi, enfim. Em 2014, ganha a canadense Alice Munro, e é uma das minhas autoras favoritas dessa listinha, provavelmente. Eu tenho esses 3 livros dela aqui, que eu mostrar pra vocês: Vida Querida, Fugitiva, e esse que é o Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento. Eu li a Fugitiva e fiquei encantada. Quando eu li a Fugitiva, que foi a primeira coisa que eu li dela, eu fiquei encantada. Essa mulher escreve muito bem. As personagens são tão bem construídas e interessantes ao longo da narrativa. E, tipo, são coisas muito pacatas, são vidas muito pacatas, são vidas muito comuns, são vidas muito, né? Entende? São pessoas comuns e chatas, mas ela consegue fazer coisas interessantes com isso, muito interessantes. Ela se tornou uma das minhas autoras favoritas. Aí eu fui atrás do Vida Querida, comprei Vida Querida, que é muito bom também. Achei Fugitiva 5 estrelas, Vida Querida 4,5, sim. Aí depois eu li esse Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, e sinceramente foi o livro que eu menos gostei dela. Não é de todo ruim, claro, mas aqui as personagens, acho que elas são tão passivas e bocós e interessantes comparadas às outras, que não me prendeu tanto. Mas ainda assim, só Fugitiva já vale, gente. Fugitiva é um livro muito bom.
Muito bom mesmo. Por último, temos um autor... Não, último não, aliás, penúltimo. Temos o autor muito interessante, Kazuo Ishiguro. Um autor aí que às vezes classifica como japonês, às vezes como inglês. O fato é que ele foi pra Inglaterra muito criança e toda a literatura dele foi feita em língua inglesa. Mas que é um autor de fantasia e ficção científica, o que é bem interessante. E tá, ele não é o melhor representante da fantasia e ficção científica, porque ele é um daqueles caras chatos que ficam falando, eu não escrevo fantasia e ficção científica, o que eu escrevo, na verdade, é uma metáfora da realidade. Enfim, toda ficção científica, fantasia é uma metáfora da realidade. Ninguém tá só fazendo palhaçadinha de criatura mágica, de tecnologia que não existe. Não é isso, tá? Sempre tem uma ideia, sempre tem uma crítica social, sempre tem uma reflexão da nossa sociedade. E eu Mas vou... você tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é o seguinte, Tadinha, não tá é... Não é... Inclusive Stephen King fala, né? Eu escrevo sobre vampiros, blá blá blá, monstros, né? Perto de pessoas, mas as pessoas sempre são muito mais interessantes. É isso que eu quero mostrar na minha obra. E então, tipo, talvez eu não tenha sido o melhor representante da fantasia. Até nunca tirei essa etiqueta porque eu tô com medo de machucar o livro. Tenho 500 anos esse livro. Mas O Gigante Enterrado, muito bom. E Não Me Abandone Jamais. O Gigante Enterrado é um livro de fantasia de um casal de idosos, o que já é bem interessante a gente ver uma coisa de fantasia com um casal protagonista de um casal de idosos. Socialmente, né? E... Como é que eu vou explicar, repetir o que eu falei, porque ninguém tá vendo minha cara. Uma coisa socialmente... Pera, repete a cara. É um casal de idosos que eles viviam um abrigo lá por causa de um mundo que era perigoso por causa dos trolls, se eu não me engano. Ogros, não sei como foi traduzido aqui, enfim. E é um mundo arturiano, tá? O rei Arthur até aparece aqui mais parcamente, não é o que importa, os protagonistas são os idosos e eles são expulsos desse abrigo que eles estavam e precisam tentar encontrar o filho deles, né? Vão tentar ir pro vilarejo onde o filho deles mora e vão atravessar uma jornada ao longo de uma névoa que causa esquecimento nas pessoas. Então, você já vê os idosos, esquecimento, toda essa questão e uma análise do que foi a vida deles. Era uma né? Não. Uma névoa que traz esquecimento. Quer dizer, não sei, né? Sei lá, mas acho que não sei. Se eu falasse a névoa de trás do bambuzal, que traz esquecimento, aí era... O bambuzal, quando você coloca o bambuzal no livro. Muita gente fala, isso aqui podia ser um conto, ele enche muita linguiça. Eu discordo totalmente, tá? Tem uma vibe onírica que vai progredindo. Vibe onírica, sabe? Parece que é um sonho que vai progredindo até ganhar substância. É muito interessante, é um romance muito bonito. Eu acho que vale a pena ler. Ele tem uma escrita muito elegante, assim, simples, não é de grandes metáforas, né? Não é Toni Morrison, não é o Kenzaburo Oi, mas é bastante consistente, bastante elegante. E também o Não Me Abandone Jamais, que até na verdade é o meu favorito dele, um livro maravilhoso, que foi um dos melhores livros que eu li ano passado. É um romance de formação. A história é basicamente de um grupo de crianças que é criada ali numa escola que vê-se que é uma coisa especial, né, diferente, ainda que no começo a gente fique um pouco na dúvida do que eles têm de especial, e depois a gente vai entendendo, isso não chega a ser um spoiler, eu acho, a gente vai entendendo que eles são criados, na verdade, ali para depois serem doadores de órgãos e tal, então esse é o sentido deles na vida. A maioria deles, depois de um tempo, sabe que não vai viver muito mais do que uns 20 e poucos, 30 anos e tal. E começa com a protagonista. Ela, na verdade, acaba se tornando uma das pessoas que é encaminhada para cuidar deles, né? Ela é uma deles também. Em algum momento ela vai ter que doar esses órgãos dela e vai morrer. Mas, por enquanto, a profissão dela é de acompanhar o pessoal que passa por esses processos, enquanto eles ainda conseguem sobreviver. É tipo um coming of age, né? Que a gente chama histórias que falam sobre passagens na vida, da infância para adolescência, da adolescência para vida adulta. Eu amo coming of age quando são bem feitos. Eu acho que coming of age, quando é bem feito, tem um potencial enorme de sabe, ser sensível, de não só ajudar os jovens. Eu acho que todos os meus processos, pelo menos na vida, todos os meus coming of age na vida, eles foram muito intensos, muito significativos, muito fortes pra mim. Então, quando eu vejo essas histórias, elas me tocam demais. Eu gosto bastante delas. Quando elas são bem feitas, são bem estruturadas, tem personagens convincentes, eu acho que esse livro tem tudo. E pra fechar essa lista que eu li mais recentemente, que foi a Olga Tokarczuk, Alguinha, sobre os ossos do morto.
autora polonesa. Esse livro, eu até ouvi dizerem que, apesar de ter sido o primeiro livro dela, aliás, ela foi premiada em... Enfim, teve a treta no prêmio Nobel, né, de homem que abusava de mulheres lá, e eles tiveram que tirar um ano para se reinventar lá, e aí depois eles premiaram 2 autores no mesmo ano, mas um do ano anterior, que eles não tinham premiado ninguém, e o outro para aquele ano. Eu não me lembro se ela foi 2020, 2019, enfim. Sobre os Ossos dos Mortos. Bom livro. Eu ouvi dizer que não é o melhor livro dela, mas foi o primeiro publicado aqui no Brasil. Um livro narrado em primeira pessoa por uma personagem muito excêntrica, muito diferente, que é uma astróloga, assim, que tudo tenta explicar pela astrologia, que é uma senhora já de idade também, e que ela é vegetariana e, tipo, ela tem esse amor, esse apego aos animais numa região no interior lá da Polônia, bem distante, onde a caçada ela é legalizada em algumas épocas do ano, mas aí o pessoal também caça um pouquinho fora das épocas e tal. Ela vê muita violência com os animais sendo cometida lá, ao mesmo tempo em que alguns desses caçadores, eles começam a aparecer mortos, do nada, do absoluto nada. E aí tem uma pegada de romance policial também, a gente tenta descobrir quem é que está causando a morte dos animais. A própria protagonista tem certeza que são os animais que estão se vingando dos caçadores, por mais absurdo que isso foi. No final, eu vou dizer pra vocês, não é tão surpreendente para um romance policial, então acho que não vale tão a pena só por causa disso, mas é um livro muito bom no geral. É um livro bastante intimista, com a personagem refletindo bastante ali sobre a vida e tal, num lugar congelante, né, da Terra. Poucas pessoas moram lá, a maioria só vai lá no verão, na primavera, no verão. Poucas pessoas moram lá, só ela e mais 2 caras. Um desses é o primeiro a morrer. É um livro bom, é um livro muito bom, é um livro que você lê rápido, apesar de ser intimista, não tem um ritmo lento, tá? Tem um ritmo muito legal, bem interessante. É um livro que eu recomendo bastante. E esse vídeo já tá longo para caramba, a gente vai tentar cortar muito disso. Vamos ver o que vamos conseguir. Eu preciso falar, antes de partir, de ir embora, eu preciso falar pra vocês darem um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. São anos de leitura aqui, tá, pra vocês. Não, mas sério, dêem like aí, falou. Se inscreve no canal também. É incrível, quando a gente não tá fazendo nada no canal, começa a vir gente inscrita de qualquer lugar do mundo. Agora, quando a gente tá postando vídeo toda semana, pessoas param de se inscrever. Não sei porquê. Então, por favor, se inscrevam. Se você tá assistindo isso, curtiu. A gente fala bastante sobre escrita criativa, até mais do que sobre o que eu achei sobre, né, tão booktuber. Mas também tem gente booktube, então se você gosta de uma coisa ou de outra, já tá legal pra você se inscrever. Toca o sininho, interage aí, fala qual desse livro você já leu. Fala, meu Deus, você nunca leu Saramago? Pode falar, você nunca leu Faulkner? Você nunca leu Hemingway? Porque todos ganharam o prêmio Nobel, você não falou de nenhum deles. Não li ainda. Vou ler um dia, prometo pra vocês. E aí eu falo também, então vocês gostam. Por favor, se inscrevam. E o que mais eu tenho pra falar? Olha, pela primeira vez, eu não sei quem vai ter vencido o prêmio Nobel quando esse vídeo estiver ido ao ar. Pela primeira vez, Stephen King, que é um escritor que eu gosto, tá? Mas, tipo, que é desses super rechaçados pelo pessoal da academia, dos críticos super intelectuais, tá na lista dos 50 na casa de aposta. E sempre, quase sempre, quase sempre, o ganhador sai de um desses 50. Então Stephen King tem chance de ganhar esse ano, ainda que seja bem pequeno. Vamos ver o que vai acontecer. Bob Dylan também foi uma grande polêmica no prêmio Nobel. Todo mundo ficou tipo, ele nem é escritor. Ele é triste, né? Mas realmente, não é pra ganhar o prêmio Nobel. Isso. Tchau.